racionamento de água e transposição do Rio Paraíba. Esses são os assuntos deste sábado na entrevista da semana. Janaína Rodrigues. A possibilidade de racionamento é uma preocupação da população e também tem feito com que o governo tome algumas medidas emergenciais. Sobre o assunto, eu converso agora com Luiz Roberto Barretti, ele é engenheiro civil, também vice-presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul. Uma situação atípica que a gente está vivendo esse ano, né? Como é que o comitê está lidando com esse problema aqui na região? Então, hoje nós já temos uma transposição, que é essa que acontece através da bacia do Rio Guandu, para abastecer a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Nessa questão, nós já temos o comprometimento dos nossos reservatórios. Reservatórios do Jaguari e o Paraíba, né, Paraibu e Paritinga, né, são os principais que detêm quase 80% das águas reservadas aqui na cabeceira, né, e que no processo de operação que estamos enfrentando esse ano, tem uma previsão da Agência Nacional de Águas que ele fique a 1,8% no fim do período seco, ou seja, ele vai estar exaurido. Razão até que fizemos um questionamento num grupo de operação hidrológica que ocorre lá no CEIVAP, né, que é a Bacia Federal, pedindo para que essa transposição seja diminuída para a gente poder preservar nossos reservatórios. Nós temos dificuldades de que, se o reservatório esgotar, né, todos os municípios estejam afetados, né, na questão do abastecimento de água, nos usos da indústria, nos usos da agropecuária, nos usos da agricultura, e que a gente passe por uma crise por não ter água para abastecer as atividades econômicas e abastecer as nossas populações. No caso, a transposição das águas do Rio Paraíba do Sul para fornecer energia para a Grande São Paulo, então não existe essa possibilidade? Na verdade é o seguinte, eu estou falando de uma crise hoje, existente, independentemente de ter uma transposição ou não, né? O que o pessoal da ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas, eles são os responsáveis por uma outorga, que é o direito de uso de fazer uma possível segunda transposição, eles têm como obrigação, primeiro, fazer uma análise, e essa análise a gente fala até por questões das experiências que nós já tivemos, não é a primeira vez que o Paraíba do Sul está enfrentando essa crise, ele já passou por esse mesmo estado de arte em 2001, 2003, onde havia o risco de desabastecimento da bacia, né? Então, as regiões hidrológicas, a gente chama tanto do Piracicaba quanto aqui do Paraíba, elas são iguais. Quando não chove lá, aqui também não chove. Ou quando tem um período de chuvas em volume excessivo, nas duas regiões acontece a mesma coisa, né? E o que se fala sobre a transposição, ou como o governo do estado fala, interligação de bacias, é a proposta. É que quando faltar água de lá, ele pegaria daqui. Numa análise assim, bem rápida, a gente percebe que os dois reservatórios, né, os reservatórios das duas bacias, eles se comportam da mesma maneira, né? Nunca houve uma situação que teve água de um lado e não teve do outro, né? Sempre eles estão secos do mesmo jeito, ou estão extravasando, né, ou estão chegando ao nível máximo na mesma época. Então, a possibilidade da Agência Nacional verificar que isso é uma ação possível, nós achamos que é muito pequena, né, por conta que uma bacia tem compromissos com o sistema Cantareira, abastecer São Paulo, e a outra tem compromissos para abastecer a região metropolitana do Rio de Janeiro. O uso do volume morto das represas de Bragança Paulista e Joanópolis, existe a possibilidade disso ser feito aqui também na região? Olha, os nossos reservatórios têm uma configuração diferente, né? Porque eles foram concebidos com obras, né, de uma maneira diferente. A gente não tem extravasão de fundo, ou seja, quando chegar no volume morto, né, não tem um mecanismo de continuar esgotando, né? Lá eles estão fazendo uma obra de engenharia de grande porte para conseguir captar esse volume. No caso do Paraíba, né, essas obras provavelmente elas sejam inviáveis, mesmo porque as capacidades de enchimento dos nossos reservatórios, nós estamos numa região de cabeceira onde as chuvas são de menor proporção. Então, se ele estiver esgotado, ele dificilmente vai ser reenchido num ciclo hidrológico único. Vai demorar
anos para que ele volte a ter uma condição de operação do jeito que ele tem que acontecer, né? Uma vez que a gente não pode deixar os municípios desabastecidos enquanto o reservatório está sendo preenchido, né? Luiz Roberto, muito obrigada pelos esclarecimentos. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Hora de ver como fica o tempo amanhã em toda a região. No domingo, o dia começa com sol e poucas nuvens na região. Porém, a partir da tarde, a nebulosidade deve aumentar. E com isso também a chance de chuva, principalmente no final da tarde. Não se descarta que a chuva seja forte em alguns pontos da região. A temperatura não terá mudança significativa. Mínimas de 5 graus em Campos do Jordão, 11 em Cunha, 13 em Taubaté e 15 graus em Jacareí. As máximas chegam a 25 em Ubatuba, 26 graus em São José dos Campos e Pindamonhangaba e 28 graus em Cruzeiro. E neste domingo tem programa Semana Terra Viva aqui na TV Band Vale. Lilian de Paula. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Neste domingo vamos falar sobre o bem mais precioso que temos, a água. Um simpósio sobre recursos hídricos realizado em São José dos Campos alertou sobre o consumo consciente. Tem também os novos números de investimento para a agricultura familiar até 2015. A Copa do Mundo deve ser lucrativa para os produtores rurais do país. O governo pensa em medidas para favorecer o setor. E tem um curso de jardinagem com técnicas aprimoradas para moradores de Jacareí. A gente tem o Semana Terra Viva, que começa às 9 horas da manhã e você, é claro, não pode perder. Até lá! E veja em instantes as notícias do esporte e as opções para o seu fim de semana em nossa agenda cultural. Agora, 7 horas e 7 minutos.